Paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Quem vos fala é a Josi, a missionária Josi. Espero que vocês estejam todos bem. E já no início, eu já quero agradecer aqueles que se inscreveram, curtiram, estão vendo nossos vídeos, estão compartilhando. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E hoje, cheguei em casa depois do trabalho, do dia cansativo do trabalho, refletindo o que eu e um amigo lá do trabalho estava falando de Deus hoje, né? Tá organizando umas coisas lá e a gente, quando tá junto, a gente fala muito de Deus, né? Nosso querido pastor. Ele é uma pessoa, aquele que, como se diz, da igreja primitiva, assim como eu e meu esposo, a gente tem aquela sede, né? Vontade de sair para as praças pregando, ir nos lares, né? Ainda não, mas creio que o Senhor vai nos proporcionar esse tempo. Tudo no tempo de Deus, né? Pela honra e glória do Senhor. Então, estava falando de. A gente está falando de paciência e que tempos difíceis. E lá na loja, assim, então, onde que eu trabalho, tá um tempo difícil para todos, né? Pela falta de conseguir pessoas para trabalhar, muitas pessoas sobrecarregadas, né? Quando falta, o que acontece, né? Sobrecarrega aqueles que estão trabalhando. Enfim. Então a gente estava falando de. E eu estava falando muito com ele sobre. E tudo, dar graças, né? É difícil. Aí a gente chegou até em Jó. Eu, como uma humilde serva do Senhor, que ainda está conhecendo a palavra, não tenho nem 1%, digo para vocês com maior humildade, né? Eu comecei a falar com ele de Jó, só que eu não conhecia muito o livro de Jó. Aí ele me explicou um pouco, né? Porque a gente estava falando do pai, vem aquele bordão, ai, tem que ter a paciência de Jó. Aí ele me contou um pouco, eu fiquei refletindo. Vim aqui, né? Busquei a palavra onde que Jó reclama com o Senhor, né? Que a gente só escuta um trechinho daqui, um trechinho dali, mas a gente tem que ler a Bíblia. Tem que pegar a Bíblia e ler ela para você entender um pouco. Aquilo que você não entende, busca quem entende. E eu vi e a gente lá no trabalho, né? Ajudando ele a guardar umas coisas. E ele falou assim, nossa, Deus é tremendo, né? Ele pegou Moisés, que era manso, calmo, pois ele ficou violento e matou um soldado egípcio. Aí ele foi com Jó, né? Jó, paciência de Jó e tal. O Jó perdeu paciência, falou com o Senhor que não tinha pedido para nascer e tal. E Abraão, pai da fé. Mas a fé dele foi depois que o filho dele nasceu, porque até então Abraão deitou-se com sua serva, não teve a fé que o Senhor disse que da esposa dele, de Sara, ia sair a sua promessa, né? E aqueles que conhecem sabem o que aconteceu. A serva ficou grávida e tal, mas depois que seu filho Isaac já estava maior, né? Que Abraão já tinha a conquista dele na mão lá da promessa, né? Do seu Isaac. E o Senhor
pediu seu filho como oferecer como sacrifício, né? Porém, esse momento esse momento Abraão teve fé. E o Senhor não ia tomar. E a gente estava falando disso, né? Aí, o trechinho que ele me falou de Jó, eu não conhecia, gente. A gente tem que reconhecer, né? E ele falou, não, Jó foi lá, resmungou com o Senhor. Mas por que o Senhor me colocou nesse mundo, né? E ele falou com Deus. Aí eu li dentro, e o Senhor falou comigo, falou assim, eu vou ler e vocês vão entender o porquê que eu tô falando disso, né? É que no começo de Jó, já, no começo do livro, vocês verem aqui no capítulo 2 já, né? No capítulo 2, no começo do livro de Jó. Aí eu vou ler Jó do 2. Jó capítulo 2, do 1 ao 6. Depois eu vou ler o capítulo 3, do 1 ao 10. Aí depois eu vou lá no final do capítulo, do final do livro de Jó. Aí eu vou ler o 42, do 1, do primeiro ao 6. Então vamos lá no capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás, o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E quem ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu iniciado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E a gente vai lá agora no capítulo 3. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Abençoem-na aqueles que abençoam o dia, que estão prontos para fazer ocorrer o seu pranto. Escureça-se as estrelas do céu, crepúsculo, que espera a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porque não fechou as
portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Agora a gente vai lá no final do livro de Jó. Aí aqui é o último capítulo. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem, sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Glória a Deus. Então aqui, gente, a gente fica toda no Espírito Santo, né? O livro de Jó começou com o Senhor deixando que Satanás colocasse o Jó em prova, né? Vou falar aqui do português, claro, né? Eu que não tenho nenhum estudo bíblico, posso tentar explicar para vocês do meu jeito. O livro de Jó começa com ele tendo uma prova e termina com ele falando para o Senhor, né? Um dia eu ouvi falar do Senhor, hoje os meus olhos, mas agora te veem os meus olhos, né? Tem outras Bíblias com outras traduções, né? Aí ele se espanta, porque ele viu o Senhor. Aí me veio, né, lá no trabalho, simplesmente assim. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Deus sabia tudo que Jó ia passar. E ele sabia, né, que no começo ele fala, né? É que ele no começo, gente, ele fala, né? Então o Senhor disse a Satanás, né? Aí ele falou assim: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus. O Senhor sabia que ele estava falando. Deus sabe de tudo. Por que ele ia deixar Satanás tocar? Eis que ele está na tua mão. O versículo 6. Poupa, porém, a vida. Mas Deus falou para Satanás, ele está na sua mão. Poupa a vida dele. Porque não era para a morte. Era um tempo que ele tinha que passar. Eu até falei para esse amigo meu, sabe por quê que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, mesmo que depois ele foi lá, pediu. Falou com o Senhor, eu não pedi para nascer. Quem nunca falou, Deus, por que você me pôs nessa terra? Por que o Senhor me deixou aqui, me colocou nesse mundo? Porque, gente, Deus sabe melhor que a gente da nossa capacidade. Ele deixou Satanás tocar Jó. Jó reclamou. Porém, quando Jó conheceu a grandeza de Deus, Jó disse: um dia eu ouvi, hoje eu vejo. Então, nós achamos que nossa situação vai ficar assim, nesse tempo. Mas Deus é do futuro. Ele vê lá na frente. Só que Ele quer que a gente passe por esse período para que a gente fortaleça. E no final aqui do livro de Jó, Deus manda os amigos de Jó
ir ter com ele e oferecer. Jó não moveu palhas, o Senhor deu ordem para os seus amigos ir lá e abençoar Jó com tudo em dobro. Então essa é a minha palavra para vocês. Confia no Senhor. Confia que essa tempestade que você está passando, essa prova que você está passando, Deus, Ele é o Senhor que nos aprova, né? Ele deixa a gente passar por esse processo. Só que a gente é humano, a gente reclama. Porém, se a gente conseguir firme, Ele vai colocar tudo em dobro para a gente. Então, essa é a minha palavra para vocês. Pai do Senhor, fica com Deus. Muito obrigada. Compartilhe se quiserem. Gostaram do vídeo. Essa é